Boa noite. Boa noite. A graça e a paz. Tudo bem? Boa noite, CTBL, Mãe Vera, Marina, boa noite. Tudo bem? Que bom que vocês estão chegando. A paz do Senhor, queridos. Nós vamos aguardar um pouquinho o restante dos irmãos, né? Entrarem. E a semana de vocês, como foi? Romper em fé? Com a graça de Deus, né, meus irmãos? Amém. Mais um dia de vitória, né, meus irmãos? Um dia de graça. Rompendo em fé com nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo, Rubens. A paz do Senhor. Que bom que vocês estão chegando. Aleluias. A graça e a paz. Nosso irmão Arley chegou. Bem-vindo também. Mais um dia lindo, é verdade, irmã. Mais um dia que nós tivemos a graça de Deus para romper, né, em fé. Tivemos saúde. Hoje eu falei com uma colega de trabalho, vou falando aqui enquanto os irmãos estão chegando. Que nós somos agraciados por podermos fazer coisas simples, né? Comer. Uma alimentação que a gente pode ter normal. A graça e a paz, Valéria, bem-vinda, querida Dita. Deus te abençoe. Nós estamos dividindo aqui, né? Hoje eu estava falando com uma irmã que eu trabalhei muito tempo com pessoas que fazem hemodiálise e normalmente essas pessoas têm que controlar peso, não podem tomar líquido, né? Então, coisa simples que a gente faz, que é comer, né? É tão bom a gente poder alimentar, comer o que quer, né, meus irmãos? Então, nós chegamos aqui hoje com a graça de Deus, com saúde. Os problemas a gente tira de letra, a paz do Senhor, Dita. Os problemas com o Senhor Jesus na frente, a gente tira de letra, né? A Cristiane Passos, boa noite, querida, queridos, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. É bom que os irmãos vivam em união, é bom, né? Meus irmãos, vamos começar. Eu vou começar com os avisos, né? Enquanto os nossos queridos estão se achegando, viu? A escola dominical, vou falar um pouquinho, meus irmãos, está de férias, né? Mas a partir do dia 5 de fevereiro nós estaremos de volta com o gás todo, viu? Então, durante todo o mês de fevereiro nós vamos estudar sobre as alianças. E é um tema muito bacana, irmãos, vale a pena, viu? Vocês que já estão com a gente, né, na escola dominical, estiveram com a gente no ano de 2022, conto com vocês, Rodrigo e eu contamos com vocês. E quem ainda não está indo, às vezes por trabalho, enfim, comece aí, tá tão bom,
aprender é importante, né? Quem tem conhecimento, irmãos, não fica preso, né? Na palavra de Deus diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente, ela só é transformada através do conhecimento da palavra. Porque a nossa tendência a gente hoje vive num mundo de um dinamismo muito grande, né? Então a informação é muito rápida, mas nem todo conteúdo que a gente recebe nas mídias, nas redes sociais, são bons alimentos, vamos falar assim, né? Tem muita coisa boa, mas tem coisa que às vezes a gente acaba se contaminando. E a palavra de Deus, ela não precisa de ser atualizada, a palavra de Deus, ela é viva. Então, se você ler a palavra de Deus hoje, daqui a 20 anos, ela está atual, né? Então, ela te transforma, né? A palavra de Deus, ela te renova. Então, vamos voltar, vamos à escola dominical para aprender, né? Tia Fátima, bem-vinda, boa noite. A graça e a paz. Vamos ver quem mais chegou. Nós estamos falando aqui sobre a escola dominical. A Lucinéia, boa noite, querida. A paz do nosso Senhor Jesus. Bem-vinda. Os cultos da igreja. Culto de domingo, meus irmãos. Primeiro culto às 17h30. Na Rua Violeta, 735, no Esplanada. Esse é o primeiro culto. E o segundo culto, às 18h30, na Avenida Belém, no bairro Pompeia. Viu? Quem mais chegou? Vamos ver aqui. Milena, boa noite, querida. A paz, nosso Senhor Jesus. O Rubens, sempre conosco aí. A graça e a paz, sejam bem-vindos. Viu? Hoje vocês vão ficar um pouquinho comigo, porque o nosso pastor Rodrigo está um pouco cansado, está precisando de descansar, ele teve um mal-estar, mas isso é do trabalho, viu, irmãos? Não é nada grave, não, tá? É porque o pastor precisa descansar um pouco, mas amanhã ele está de volta, com o gás todo, viu? O Rodrigo, a irmã, a Cristiane aqui, está perguntando se nós vamos disponibilizar a escola bíblica pela internet. O Rodrigo está vendo isso, tá, irmãos? Na verdade, eu ainda não sei como é que vai ser isso, porque a gente, na verdade, quer que os irmãos estejam conosco, porque a escola dominical agora, ela é um seminário, certo? Com conteúdos assim de seminário, grade de seminário. Então, Rodrigo vai ver como é que ele vai viabilizar isso, né, para os irmãos que não puderem, enfim. Mas a gente vai estar falando isso, tá? Aqui para vocês. A Cristiane está falando aqui, porque eu e o Abraão moramos em Betim. Nós vamos olhar isso com carinho, viu? Pode deixar, o Rodrigo vai estar falando aí para vocês. Então vamos lá, meus irmãos. Tio Betinho, que bom que você veio. A graça e a paz, meu tio. Vamos lá. Irmãos, vamos começar, vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por nós termos chegado até aqui, para o Senhor conduzir essa live de hoje. Amém? Senhor, nós te damos graça, ó Deus, porque tudo que é bom vem do Senhor. E se nós chegamos aqui hoje, vencemos mais esse dia, foi pela tua graça e misericórdia. Obrigada pelo renovo dos nossos corpos. Senhor, muito obrigada pela saúde, pelos livramentos que nós tivemos hoje, que nós nem sabemos. Mas com certeza os teus anjos, ó Deus, foram enviados para trabalharem em nosso favor. Pai, eu te peço pela família, ó Deus, de cada um que está aqui nessa live, que o Senhor possa, se tiver alguém doente, alguém precisando, ó Deus, de um fortalecimento espiritual, ó Deus, se tiver alguém, ó Deus, doente, ó Pai, do corpo, da alma, que o Senhor possa visitar nessa noite. Ó Deus, e todas as necessidades que sejam supridas
pelo teu poder, em o nome de Jesus. Pai, que através da tua palavra hoje nós possamos alcançar o entendimento, ó Deus, e que nós possamos ser saciados, ó Deus, porque todos os espaços vazios que tiverem na nossa alma, ó Deus, é a falta que só a tua presença pode preencher. E que nessa noite, Senhor, seja preenchida com o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje é dia 20, nós vamos ler Provérbios 20, ok? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o acha? Quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração limpo? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, fazem a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa, a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada mais... A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre ele a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele e o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Então eu vou voltar aqui, irmãos, eu vou pegar alguns versículos para a gente comentar, né? Vou comentar um pouco sobre eles. Eu não fiz um estudo teológico como o Rodrigo faz, mas nós vamos falar de uma maneira simples, mas que todos nós entendamos, tá bom? O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Irmãos, a gente vê, uma vez um professor nosso comentou que uma determinada denominação são nossos irmãos em Cristo, né? Mas eles bebem, né? Vinho, enfim, bebem. E que haviam umas reuniões na Europa dessa congregação, né? Que tem em todo o mundo. E como eles têm essa cultura de beber, houve uma reunião entre os pastores e de todo mundo. E só que lá eles acabaram, tinha muito vinho, né? Aliás, na Alemanha, foi na Alemanha. Na Alemanha vodka. E eles bebiam muito. E acabou sendo uma vergonha. Aquela convenção ali dos pastores acabou sendo uma vergonha. Então, eu lembro que o meu professor falou sobre isso. Quando você, na Bíblia fala, né, para nós nos embriagarmos do Espírito, a bebida deixa o homem às vezes mais leve. Você vê que as pessoas às vezes nas festas, quando bebem um pouquinho mais, elas falam coisas às vezes que elas não conseguem segurar a língua, né? Às vezes falam coisas que não precisam ser ditas e acabam sendo envergonhadas e envergonhando alguém. Então, é preferível ficar com a alegria do Espírito Santo, né? Você não perde o bom senso, né? Não sai do prumo. Então, a bebida forte não é para nós. Eu prefiro pensar assim, né? Vamos lá, vamos evoluindo aqui. Amém. Estamos juntas, Cristiane. Amém. Glória a Deus. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Irmãos, nós temos que ter uma sabedoria para lidar com situações, às vezes no trabalho. Eu, por exemplo, moro em condomínio. Então, eu tenho que dar um bom testemunho, né? Então, honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Às vezes é melhor calar e esperar a direção de Deus, porque Deus nunca falha, né? E às vezes você se mete em situações que, pelo muito falar, se a gente tiver a paciência de esperar a ação de Deus, às vezes a gente vence, né? Então, às vezes a postura é você aguardar, nem sempre é hora de falar, né? Eu levo a minha vida dessa forma. Irmãos, não tem jeito, que nós somos seres humanos, então tem hora que o ideal é vivermos em espírito, o Espírito Santo em você, te dominando, né, te dirigindo as ações o tempo inteiro. Mas tem hora que a gente perde as estribeiras, mas no geral é preferível a gente desviar-se de brigas e contendas, porque às vezes a gente perde a razão, né? Então vamos lá.
Irmãos, eu falei aqui, lembrei, eu falei da vodka, vodka é Rússia, tá? Na Alemanha é cerveja, perdão, viu? O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Gente, nós devemos ser diligentes, né? Tem muita gente que a gente vê que tem patrimônios, são pessoas bem-sucedidas, que às vezes não vão à igreja, um exemplo, tá? Mas são pessoas diligentes que acreditam no trabalho e prosperam. Então, o preguiçoso, a gente sabe que ele vive numa animosidade, às vezes quer as coisas e não consegue, às vezes porque falta um pouco de diligência, né? Então, que a gente possa pedir a Deus que a preguiça é uma coisa comum de acontecer, e acontecer não é vergonha não, irmãos, mas é uma coisa que a gente tem que tentar não deixar ficar, impregnar, né, na gente, porque os dias são de um ativismo tão grande, né? Eu sinto, eu quero que os irmãos comentem aí se vocês estão sentindo isso. A sensação que eu tenho é que os dias estão abreviados. Então você tem 24 horas, mas às vezes você pontua ali tantas coisas que você quer fazer, chega no final do dia, às vezes você não conseguiu fazer grande parte do que você planejou, né? Mas se você não consegue fazer tudo, que não seja por preguiça, né? Que você faça o que você consegue e faça bem, né? De maneira diligente. Amém? Vamos seguindo. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Irmãos, o coração, na Bíblia fala que é enganoso, né? Mas a inteligência, né, é algo que Deus nos deu. Aliada à sabedoria do Espírito Santo, a gente consegue seguir a vida de uma forma que a gente consegue vencer. Quando você usa a inteligência aliada à sabedoria que Deus nos dá, você vive de uma maneira, você vive melhor, né? Você consegue. Vamos dar um exemplo, tá? Você consegue organizar suas finanças, você consegue organizar a sua casa, tanto os homens quanto as mulheres, cada um nos seus papéis, né? O marido no papel, porque a gente tem na família papéis. Então, a mulher tem o papel dela e o homem tem o papel dele. Então, quando você é inteligente, usa a inteligência, né, aliada à sabedoria que o Espírito Santo te dá, você consegue fluir, né? Então, que nós possamos aliar a inteligência e a sabedoria para fluir, né? Às vezes você tem metas, de repente é inteligente você fazer uma faculdade? Você vai primeiro aprender e o aprendizado nunca quer demais. Tudo que você aprende, né, futuramente, uma hora você vai usar, certo? Você vai ter uma valorização melhor, né? Vai ser mais bem valorizado no mercado de trabalho, né? Vai ter mais chances de crescer. Mas de repente você escolhe uma profissão que não é o que Deus te fez para ser. Você não foi inteligente. Às vezes você vai só pelo que o mercado tá ditando. Não é porque o mercado tem alta. TI tá em alta. Não, vou fazer enfermagem porque eu nunca vou ficar sem emprego. Mas às vezes Deus te fez para ser relações públicas, né? Se você for inteligente e tiver a sabedoria, certo? Você vai fazer o melhor, né? Com inteligência. Vamos lá, vamos seguir. Eu estou no versículo
5, viu, irmãos? Provérbio 20, versículo 5. A irmã tá falando aqui, só um minutinho. Com certeza, a Cristiane, Passos e Cristiane. Com certeza, pastor, eu também sinto a mesma coisa, os dias estão abreviados. Irmãos, a gente tinha mais tempo, né? A gente visitava os parentes, antigamente a gente visitava tios, almoçava, dia de domingo a gente saía e almoçava na casa dos tios, via os primos, hoje não dá mais tempo, né? Então, eu acho que não sou só eu, né, que está sentindo isso, amém? Vamos lá, vamos avançar aqui, vou descer. Vamos lá aqui, o 13, não ames o sono para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. É ser diligente, né, irmão? É a mesma coisa do que a gente falou lá da preguiça, né? O Arlen, entender a importância... Peraí, só um instante. Entender a importância do limite é essencial, ou seja, o homem sábio é equilibrado. É verdade, é verdade. Irmãos, a gente vê, às vezes, pessoas que são tão capazes e inteligentes e falta, às vezes, o equilíbrio. Isso é importante, com certeza. Lá no versículo 16, diz assim, tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros. Irmãos, quando você empenha a palavra, seu nome, o Rodrigo falou isso essa semana, né, nos textos anteriores, isso é tão sério, às vezes a gente quer ajudar as pessoas e às vezes a gente acaba fazendo inimigos, né? Quando você se coloca por fiador, porque, irmãos, dó é diferente de misericórdia, certo? Quando você tem misericórdia de uma pessoa, você tem empatia pela situação que a pessoa está vivendo, você vai tentar fazer o melhor, vai ajudar. Mas eu penso, todas as vezes que eu vejo um irmão, um amigo, uma pessoa próxima numa dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa, se a pessoa, por exemplo, está com um aluguel, precisa de mudar de casa, aí precisa de um fiador para uma casa, um apartamento, aí a primeira coisa, a gente quer resolver com a própria a situação do jeito da gente, né? A gente já quer ir resolver do jeito da gente. Não, eu vou lá e vou empenhar o meu nome. Só que quando você faz isso, a dívida é sua. A causa passa a ser sua. E se você não tiver, né, como saldar uma dívida, porque você pensa o seguinte, você tem família, você tem os seus, as suas contas, você tem os seus compromissos. Se você é fiador de alguém, empenha seu nome, aquela dívida é sua o dia que a pessoa não tiver. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque você empenha seu nome, correndo o risco. Você não sabe o dia de amanhã, Deus que sabe, né? Na Bíblia fala assim, não vos ocupeis com o dia de amanhã. Sabe o que eu faço? Eu peço a Deus, quando eu tenho a empatia com a situação do irmão e eu quero fazer algo que eu vejo que eu vou me comprometer, eu primeiro oro. Eu falo, Deus, dá direção para esse irmão e se for para eu ajudá-lo, porque você também não pode, irmão. O irmão está precisando de ajuda e você cruzar os braços. Mas você tem que fazer com inteligência. Olha aí, você tem que ter inteligência até para ajudar, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso para você ir até onde você pode. Primeira coisa, orar, porque Deus, ele é um Deus que abre portas. Quantas vezes já aconteceu de pessoas pedirem para eu me empenhar o meu nome? E às vezes eu cheguei para a pessoa e já falei, olha, não fica triste comigo, mas vamos orar? E Deus deu uma outra forma, uma outra saída, um outro caminho, sabe? É importante, primeiro,
todas as causas, gente, colocar nas mãos de Deus, porque Deus abre as portas, entendeu? Mas os dias são abreviados mesmo, pastora. Mas os dias estão abreviados mesmo, pastora. Irmã, eu sinto isso, né? A gente não sabe quando é que Jesus vai voltar, mas a gente sabe que isso vai acontecer, né? Então, a impressão que eu tenho é que o tempo está curto, né? E isso tem um porquê, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né, irmãos? E a gente sempre ouve, sempre tem um falando, nossa, é o fim dos tempos, só Deus sabe quando é que vai ser. Mas a sensação que eu tenho, eu sinto isso, mas isso aqui que eu tô falando, irmãos, não é uma profecia, porque ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus vai voltar, nem Jesus, certo? Somente o Senhor Deus, só Deus sabe. Então, a gente tem que estar preparado, né? Mas eu sinto, às vezes, você corre um dia inteiro, né? Quer fazer as coisas, chega no final do dia, você não fez. Às vezes, fez só a metade. Mas que a gente faça, o que fizer, faça com amor e façamos bem, né? Então, vamos lá, gente, vamos adiantar, porque vou lá pro 17. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Irmãos, você, aqui tá falando, suave é ao homem o pão ganho por fraude. A gente tem visto aí, por exemplo, no nosso país, no âmbito da política, quantas políticos foram indiciados por fraude, por corrupção, né? Tudo que vem fácil, irmãos, a gente deve questionar e ter os olhos bem abertos, porque no final não é bom, né? Então nós temos que ficar, às vezes a gente tem oportunidades de ganhar o dinheiro fácil, de conseguir as coisas da gente por caminhos mais fáceis, mas o melhor é o que é suado. Eu penso assim, né? Tudo que vem com esforço tem um valor para a gente, e principalmente quando você ganha com o esforço, né? E com o Senhor na frente, porque você sabe que Deus te fortaleceu para aquilo. Então, suave é o homem o pão ganho, mas no final das contas não é bom. A gente tem visto aí que as pessoas acabam se dando mal, né? O mexeriqueiro revela o segredo. Eu estou no capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Irmãos, na Bíblia fala que um abismo puxa o outro, né? Às vezes você não é uma pessoa de fazer mexericos, mas se você anda com quem fala muito, tem uma colega no trabalho que ela fala assim, eu sou boca frouxa. Ela não é de falar muito não, tá? Assim, de mexeriqueira, né? Porque ela fala a verdade. Aí ela fala, quando ela fala a verdade. Aí ela fala assim, não, porque eu sou boca frouxa, porque ela fala aquilo às vezes que ninguém tem coragem de falar. Isso é uma coisa. Agora, as pessoas que leva e traz, se fala de você para mim, vai falar de mim para você. Então, é prudente que a gente perceba, porque a gente consegue ver o mal. Na Bíblia fala assim, o cristão, se a gente pede, o Senhor dá o dom do discernimento, né? Se você vê o mal, ó, foge. Na Bíblia fala, foge da aparência do mal. Então, gente, viu, mexerico, fofoca, fica fora, porque isso não é pra gente, acaba enredando a gente, né? Vamos lá, vamos avançar. Nada melhor que honestidade, viver sem culpa no cartório. Verdade, Arley, é a paz de Deus que excede todo entendimento, é verdade. Não tem coisa melhor que você
colocar a cabeça no travesseiro e saber que aquela cama que você tá, o teto que você tá, pode ser o mais simples, mas foi tudo conquistado com dignidade, né? Vamos lá. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Irmãos, é mandamento honrar o pai e a mãe. Na Bíblia fala assim: e vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obediência é tudo. Eu posso ter 15 anos, né? Tipo eu assim, 15 anos. Mas eu tenho uma mãe, né? E a minha mãe, ela tem uma experiência, às vezes ela já foi por caminhos que eu não percorri. Não é porque eu tenho hoje a idade que eu tenho que eu não vou ouvir minha mãe. Eu não sou mais criança. Eu tenho o discernimento, eu tenho a experiência de vida, mas ainda não como ela, né? Então, a gente deve ouvir, né? Porque pai e mãe merecem todo o nosso respeito, né? E isso principalmente para os jovens, porque às vezes o adolescente, pela falta de experiência, que ainda não viveu como nós, né? Não passou pelos caminhos que nós percorremos, às vezes a gente fala as coisas, o jovem não atina, né? Mas é importante não falar mal dos pais, né? E obedecer, né? Tem muito, eu vejo, eu ouço, eu acho isso estranho porque eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, mas tem gente que não tem. Então tem filhas que não se dão bem com as mães ou com o pai, que não conversam. Então a gente tem que pedir a Deus para trazer, se tem isso nas nossas famílias, orar para que Deus traga a paz, a união, porque infelizmente tem, né? Acontece. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Irmãos, sabe aquela história do sim, sim, não, não? A nossa vida não pode ter dois pesos e duas medidas, certo? Nós temos que ser verdadeiros, né? Não em cima do muro. Com você eu tenho uma conversa, aí com o irmão ali eu tenho outra. Nós temos que ser transparentes. Amém? Vamos seguir. Pai e mãe é tudo, pastor. Amém. É verdade. Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo. Não é esse que eu queria ler, não. Peraí, irmãos. Os passos do homem. O rei sabe o joelho, o espírito. Peraí, irmãos. Deixa eu descer aqui. Só um instante. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Irmãos, quando você coloca o seu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, falar assim às vezes parece fácil, mas todos nós, irmãos, vivemos nos nossos dias essa guerra conosco, com a gente mesmo, né? De você tem conta para pagar, você tem demandas para resolver e às vezes a gente fala, não, vou entregar tudo nas mãos de Deus. Mas você sabe que tem hora que às vezes a gente perde o foco, a gente tira o foco de Cristo e a gente olha para as situações, para os problemas e a gente começa a enveredar pelos próprios caminhos que a gente acha que são certos, corretos. A melhor maneira da gente fazer isso aqui, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Deus, ele é onisciente, ele vê lá na frente. Então, tem muitas coisas que eu vivo hoje, que se eu tivesse consultado a Deus e confiado nele, os meus caminhos, quando eu era mais jovem, eu não estaria vivendo hoje, não estaria passando hoje,
né? Então, às vezes a gente teme, a gente não espera, né? Não confia. Como é que a gente vai entender o caminho da gente? Sendo que Deus é onisciente, Ele vê lá na frente, né? E Ele sempre tem o melhor para nos dar, para fazer por nós. Então, vamos deixar Deus dirigir os nossos passos, né? Que a gente, por mais que a espera seja grande, irmãos, Deus sempre tem o melhor. A gente não precisa se preocupar, né? Já estou quase finalizando. Vamos lá para o finalzinho. Só um instantinho, gente. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos, as suas cãs. Irmãos, eu sempre falo isso aqui em casa com a Ana. E quando eu tenho jovens por perto, eu sempre falo, jovens, na Bíblia fala, eu vos escolhi porque sois fortes. Mas os jovens, às vezes, eles não sabem disso, a força que eles têm, né? Nós que já somos adultos maduros, né? Às vezes a gente tem a sabedoria, mas às vezes a gente não tem aquela energia que o jovem tem. Dorme tarde, acorda cedo, levanta, tá sempre disposto. Então, o ornato dos jovens é a sua força. Quem tiver, né, filho adolescente, sobrinho, né, não deixa de falar, não deixa de incentivar, chama para ir para a igreja, né, e não deixa de conscientizar a força que eles têm, né. Por isso, gente, que hoje a gente vê aí muitos jovens, o índice de suicídio aumentou tanto, né, porque os pais saíram para trabalhar por necessidade, os jovens ficaram muito sós, então se refugiaram na internet, né, no celular. Então é muita coisa que eles recebem e eles têm, mas eu vejo isso como uma estratégia do inimigo, porque a internet é muito bom, tem coisa muito boa, mas às vezes as pessoas, nós seres humanos, às vezes a gente tem uma tendência a ir para o mal, né, para o mais fácil. Então, quando tiver jovem perto de você, gente, cola neles e conscientiza da força que eles têm, né? Porque o mundo está querendo roubar essa energia dos jovens, né? Porque sabe que o quanto eles podem, né? Eles são os nossos braços, as nossas forças. Toda vez que você tem alguma coisa, uma festa, para organizar na igreja, que você precisa de gente, né, para trabalhar. Gente, chama jovem para você ver. Gente, o negócio sai. Só que você tem que ter ali o adulto, o maduro, para poder, né, impulsionar, falar, vamos. Quando eles pegam para fazer, eles fazem, porque é próprio do jovem, né? Então, vamos incentivar, né? Amém. Muito obrigada, pastora. Amém. Glória a Deus. E os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Na verdade, irmãos, os vergões das feridas purificam o mal. Tudo que antigamente as pessoas se puniam, né, pelos pecados, né, que cometiam. Hoje a gente não precisa mais, né, porque Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre Jesus, né? Então, hoje o que a gente precisa mesmo é do nosso espírito, né, estar bem juntinho com o Senhor, bem ligado ao Senhor. Uma coisa que eu tenho falado com meus colegas, né, a minha colega lá no trabalho, e os parceiros que ficam lá conosco, de vez em quando a gente faz um sacrifício, que é melhor obedecer do que sacrificar, mas a gente lá no trabalho tem feito, pelo menos uma vez por semana, um jejum, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui, né? O jejum mortifica a nossa carne. O jejum não é para você ter bênção, é para você
pôr sua carne no lugar, dar ordem para ela e falar assim, aqui ó, quem manda aqui é o Espírito de Deus em mim. Para você ter força, para você orar pelos seus familiares, pelo pastor, pela igreja, para você ficar no prumo. Então, de vez em quando, que nós possamos, né, não abandonar, voltar para o secreto. Essa é a mensagem que eu vou deixar hoje para a gente. Voltar para o secreto, né? O pastor Roberto um dia até brincou que os irmãos, a gente tá de um jeito, correndo tanto, que a gente nem sabe onde mais está o secreto, de tão secreto que ficou. Então, que nós possamos, uma vez por semana, quando, irmãos, nós sentirmos, né, vontade, fazer um jejum para mortificar a carne, para que nós possamos estar fortes, o nosso espírito possa estar forte, frente às dificuldades, para a gente poder estar firmes, para suportar, aguentar, resistir o mal, né, e lutar, né? Irmãos, eu agradeço a todos vocês. ZXX entrou, bem-vindo. Vamos lá. Quem entrou depois que eu não vi aqui, irmãos, eu agradeço que vocês possam estar conosco, né, amanhã. A Rogéria, amém, foi bênção estudar a palavra de Deus com você, querida. Fui edificada, amém. Irmãos, eu falei no início, quão bom que os irmãos vivam em união. Nós servimos ao mesmo Deus, né, e nós temos o mesmo Espírito. Então, estar juntos é tão bom, é tão gostoso. Para mim, tem sido gratificante e tem me edificado. Eu espero que não foi a aula que vocês estão, assim, acostumados, porque o Rodrigo é teólogo, então não foi, assim, a aula que vocês estão acostumados a ter, né? Mas que vocês possam ter sido abençoados, viu? Que o Senhor Jesus abençoe vocês, né? A noite de hoje, o dia de amanhã. O Arley, para encontrar-se no grupo a enquete para a escolha do livro que iremos estudar no próximo projeto. Gente, isso mesmo. Nós precisamos que você vote lá para a escolha do livro, tá? Que nós vamos estudar no próximo projeto. Amém, irmãos? Não deixam de ir lá dar seu voto, não, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor, gente, permeie toda a vida de vocês, viu? Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado por estar conosco, viu? Amanhã, no nome de Jesus, o pastor Rodrigo estará com vocês, tá bom? No nome de Jesus. Um beijo, com Deus.